Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você que está aí nas plataformas digitais de O Tempo, na FM O Tempo 91.7, no YouTube de O Tempo. Claro, a gente está chegando com mais um de Mara Entrevista, trazendo uma personalidade do mundo esportivo. Eu digo sempre que esse programa foi feito de amigos e para amigos, que são os que estão do outro lado, né? E primeiro agradecer muito o sucesso, a gente está muito feliz. Acho que o de Mara Entrevista entrou num mote, né, que é o mote de entender, né, o passado, premiar o presente e acreditar muito no futuro, mas não deixar principalmente que a gente esqueça os ídolos, né, todo mundo que passou e que construiu uma história que chega hoje, porque se a gente não respeitar o que aconteceu, a gente não vai ter futuro nunca, principalmente no esporte, né? Acho que o esporte é sempre essa história e acho que o de Mara Entrevista tem feito isso. Pelo menos todo mundo retorna assim. Comigo hoje, Débora Elisa vai participar dessa nossa conversa. A Débora Elisa é esse talento, né, na cobertura do vôlei, que a gente tem muito orgulho de ter na equipe O Tempo Esportes. É a nossa Binha. Obrigada, Binha. Ô, Di, que isso. Agradeço o convite, né? Primeira vez que eu tô aqui com você e, claro, uma honra, né? Nossa convidada. Mas vou deixar você apresentar. A nossa convidada é campeã. Eu acho que se a gente fosse destacar individualmente, né, e a gente vai fazer isso ao longo do programa, né, as campanhas dela e tudo mais, é um dos maiores nomes, né, do vôlei nacional, do vôlei mundial e de uma fase, né, que o vôlei feminino despontou e fez com que a paixão aumentasse ainda mais, né? Claro que a gente tinha o masculino já fazendo a sua história, mas ela fez parte desse grupo que fez com que o vôlei feminino chegasse onde ele chegou, e a gente espera que continue. A gente vai falar sobre isso com ela, porque a gente sabe que está aí numa fase meio, né? Mas a gente vai conversar sobre isso. E eu tenho a honra de receber, porque eu acompanhei a carreira dela, gente, desde muito tempo, né? Eu trabalhava numa outra emissora que tinha essa história com o vôlei e de transmitir jogos e de não sei o quê. Ela sempre foi essa pessoa, ela não mudou nunca nada na vida, por isso que acho que é uma honra a gente receber ela. Muito. Érica Coimbra, que bom ter você aqui, mineira, campeã, gente boa. Eu falo que aqui também tem que ter bom caráter, senão não vem não, entendeu? Aí a gente já né, Binha? Já tira essa parte, entendeu? O prazer é meu estar aqui, né, em casa. Eu falo muita gente, tem muita gente que nem sabe que eu sou mineira, né, e mineira raiz, né? Bem raiz mesmo, porque morei muito tempo pelo mundo. É um prazer estar aqui com você, eu também acompanhei sua carreira, né, muitos anos, muito competente, também muito querida, muito amiga, mesmo de longe, sempre senti essa energia, né? E quando você abre assim, vem muitos lados bons de ouvir as suas palavras, de trazer, né, o ídolo de volta, e também muito querida, né, porque a gente até perdeu uma pessoa querida do vôlei, e aí depois quando você perde, você vê o tamanho que a pessoa é, você fala, talvez ela deveria saber antes o tamanho que ela tinha. Então, hoje eu falo, a gente tem que mesmo, eu falo que é sempre buscando o passado que você melhora o presente, né? Claro, então, as curas, as gratidões, as alegrias. Então, parabéns primeiramente por esse programa lindo. É um prazer também, já vi que ela é a craque do vôlei, falei que ela vai me dar muhisas informações, porque jovem, né, gente? Jovem, a gente aprende muito. Eu grudo sempre neles, minha filha. É o único jeito da gente continuar, né, na história. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo e várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO 2-0 é goleada, é isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro KTO.com e utilizando o cupom O Tempo você tem 20% de bônus no primeiro depósito, isso mesmo, usando o cupom O Tempo você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. A Érica tem uma
uma qualidade muito grande, que é a seguinte: o empoderamento, né, a história de ser mulher hoje como nós somos, né, como nós estamos, e a própria Val, a gente fez um programa com ela só de mulheres, né, eu comandando, mais a Bia e mais outras convidadas, e ela falou que ela se sentiu muito feliz no programa que tinha só mulheres falando sobre vôlei, né, que era uma coisa muito bacana. A gente vai ter um programa especial com ela, tá, gente? Falando dela, com os pais dela, enfim, a gente vai fazer essa homenagem para ela, porque faz parte da nossa história, né? E ela fez parte da minha carreira também. Mas a Érica já era empoderada há muito tempo. Ela já não, quando nem sabia que era empoderamento, você já era, né? Eu acho não que é? assim, ó, eu acho que, não era. Eu acho que todos nós, né? Todas nós temos nossas histórias. Sim. Em muitos momentos a vida te dá uma rasteira, né? Ou você passa por momentos que não são tão simples, Sim. já numa idade que você precisa se resolver sozinha, porque a gente já é adulto, não é criança. Então você vai se empoderando, porque esse é o jeito de enfrentar o mundo. Eu sempre falo isso, a única forma que eu tive, né? Eu que sou mineira de Belo Horizonte, venho de uma família trabalhadora, então tenho os conceitos do trabalho, da honestidade. Então eu falo que esse empoderamento também vem dessa causa, porque você não tem outra opção. Então lá atrás, 25 anos atrás, eu já tentava também me colocar, sempre porque a gente já sofria julgamentos, fake news, abusos, assédios, enfim, tudo. E alguns psicológicos, que na época não eram tratados igual hoje, né? Era frescura. Então eu acho que tudo isso cria a gente. Então eu acho que o empoderamento é necessário, porque chega, né? Eu acho que a gente continua vendo muita coisa triste, muita coisa acontecendo, que a gente precisa sim falar e ser empoderada. Eu tenho uma questão primeiro, né, Érica? É um prazer estar aqui. Eu, antes de ser repórter do vôlei, fui vôlei fã desde sempre, assim. Claro que não cresci, né, para jogar, mas é um prazer enorme estar aqui com você. E uma coisa ali que você falou, que você é mineira raiz, né, e tá aqui. E eu queria te fazer uma pergunta para você falar um pouquinho desse momento que o vôlei mineiro tá vivendo agora, né, que a gente tá num momento muito especial, eu acho. Claro que o vôlei daqui tem histórias maravilhoso. Você que começou no Mackenzie, o Mackenzie agora voltando, tentando voltar para a Superliga A, né, a história do Minas, primeiro, você estava naquele time da primeira Superliga, né? Eu participei da base, uma base bacana na minha época, que a base era, isso, pegava fogo. Mas agora a gente tá vendo aí rivalidades crescendo, né, o que, depois eu vou fazer outra pergunta sobre isso também, mas o pessoal falava muito daquela rivalidade Osasco-Rio, que agora tá tendo muito ali um Praia Minas, e no masculino também, o Sada Cruzeiro e o Minas fazendo várias finais de Superliga. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como que é ver que Minas, que é um terreno muito fértil também pro esporte, mas principalmente pro vôlei agora, e você fez parte dessa história. Claro. Nossa, eu fico sempre muito feliz, né, quando os mineiros estão jogando, tipo Praia, o Minas, por exemplo, eu tenho amigas dos dois lados, várias eu já joguei junto, mas eu vi um pouco eu joguei no Minas, ganhei, né? Fui campeã aqui brasileira em 2002. Depois a gente não foi campeão, a gente ficou anos, né? Até conseguir. Mas eu vi essa construção da equipe do Minas. Tem muita gente que não acredita nisso, mas eu acho que você consegue construir uma equipe campeã também. Claro que quando você contrata um monte de ídolos, de estrelas, você sente mais a obrigação de ser. Mas eu vi o Minas construindo, chegando uma Carol Gataz, lá atrás, meio, né, já ali não tão jovem, meio no mercado. Vindo de lesão, Vindo grave, de lesão, né? no mercado já meio ali com as pessoas com dúvidas. Então ela queria se reconstruir, conseguiu. Mas craque ela sempre foi, né? Mas eu falo que naquele momento ela não era mais uma jovem que todo mundo queria. Então ela veio, se construiu ali, entre outras jogadoras. Nayane, jovenzinha, com 19 anos aqui jogando, com uma personalidade, tem que pegar uma responsabilidade, jogar, também deu conta, fez, né? Cresceu muito ali. Então eu vi essa construção. Então você vê que não é montado, não aconteceu isso do nada agora, sabe? Os times estão aí. O Minas tem uma história, né? Todo mundo sabe aí, de muito antes de mim, muito antes de tudo. O Minas, né, é um clube maravilhoso de base,
de investir no esporte, maravilhoso. Não, o Minas tinha a capitã da seleção brasileira, Eliana Aleixo, que é a esposa do João Exato, Leite. eu conheço isso ela. lá atrás, Adoro né? os dois. Não é? Eu também adoro os dois. Mas assim, esses dias eu gravei com o João e com ela também, obviamente, e ela falando, né? Ele falou assim, meu Deus, eu tinha que casar com alguém, mas não tinha que ser a capitã, né? Porque aqui em casa quem manda é ela. E ela era danada, né? E ela era linda. capitã da seleção, pra você ver que, né, como que Exato. as coisas já... Então, né? acho que existe, a gente tem essa escola, e é um orgulho pra mim, sabe? Hoje que eu parei, tô, né, começando no esporte também, né, nessa coisa de base, da gente investir, porque a gente tem, nosso, eu tenho um material humano aqui também, então a gente tem que investir nesse lado e fazemos isso hoje com maestria. E o Praia também, o Praia vem de datas, né, ele jogou várias fases, veio com equipes que nem chegaram ali entre os 6 primeiros lá atrás, teve uma construção, foi vindo investimento, eles foram melhorando, foram trazendo jogadoras, muitas estrelas, né? Se a gente for contar o Praia, talvez, né, nos últimos aí, quase todas as estrelas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, jogaram lá. Então, sim, eu acho que hoje, no momento, nos últimos 4, 5 anos, Osasco e Rio. Dá essa rivalidade pela qualidade técnica das meninas e pelo resultado. Então, eu acredito que além da escola, e a gente ter todas essas jogadoras, eu acho que eles tiveram também a competência de contratar também treinadores que conseguia liderar essa equipe e levar ela junto. Então, todos os treinadores que passaram, né, eu acho que tudo isso completa eles estarem nesse momento. Eu acho que a gente, por ter escola do passado, a gente tem visão. Então, quando se contrata, quando tem, né, digamos, patrocínio, verba, contrata certo e leva, porque realmente tem história. A história nossa no voleibol, como ela disse, é muito longa. Então, quando tem esse investimento, fica melhor ainda, porque a gente já tem a visão, a gente já tem, né, a faculdade. Então, é mais fácil, eu acredito, nessa raiz mineira do voleibol. Agora, o intercâmbio também foi importante, né? Exato. Tanto vocês irem para lá, né? Ou seja, tendo o mesmo nível que eles, quanto esses atletas que vieram para cá, seja no masculino, no feminino, né? Os Até treinadores, o Son, então, Yang Van Son, quando nem se no falava Minas, não, estrangeiros, não, a gente já tinha essa escola. E esse intercâmbio foi bom, né? Para vocês, né? Que chegavam num outro estágio, né? Que é porque as pessoas acham que é muito fácil, né? Não. Você sair daqui e... primeiro vai pro Mackenzie, pra escola, depois Mackenzie. Aí eles falam assim, nossa, fácil, gente. Como é que elas não ganharam essa medalha? Né, Zé? Muito... Só que a gente sabe, né, que o vôlei na Europa ou na Ásia, ou seja lá onde eles estiverem, ele sempre é um vôlei de 1000 anos, né? Exato. De 500 mil anos, que eles têm. A Itália mesmo, né? E como eles conseguem mudar taticamente uma Olimpíada para outra. Você fala assim, mas como é que pode? Você mudou tudo, né? Fez, não é? Exato. Então, acho que esse intercâmbio também fez parte dessa mudança, né? Com certeza. O Bernardinho, né, fala disso claramente. Lá atrás, quando ele começou a mudar um pouco a velocidade do jogo do feminino, tentou diminuir, né? Porque a gente treinava 8 horas por dia, era uma coisa desumana. Então, se você tem um jogo mais rápido, você treina menos, isso você tem mais saúde física. Mas aí ele falava, às vezes ele foi pra Rússia pra ver lá, fazer um intercâmbio, ver como é que era a bola alta, como se faziam pra atacar, aquela movimento, aquela estética linda, são altas, que o vôlei, né, pra gente grande, grande que eu falo alta, né, de altura. Depois foi pro Japão, que aí onde são menores, e lá o país, como não tinham tantas grandes, lá a maioria era baixinhas, e elas faziam coisas mágicas. E aí ele juntou isso também, então ele juntou da menor com a Rússia, que era a altura, aí foi pros Estados Unidos, que é muita estratégia. Totalmente. Estratégia o tempo inteiro, né? Você vê todos os esportes deles, né? Portanto que a comissão técnica deles, já no começo ali dos anos 2000, eles já tinham equipes, né? Com aquele foninho, falava... aqui nem parecia, falava, gente, o que esse moço tá usando deles? Exato. Então, você pegar tudo de... né? Ele teve essa inteligência e esse amor e paixão pelo vôlei, e ele foi pegando um pouquinho e colocando na gente, nos treinos, porque a gente... tem uma mistura gigantesca. A gente tem até japonesa na seleção, né? Que é a Ana Thieme. É mesmo. Que jogou lá atrás. Aí você pega uma ponteira, tipo eu, que nunca fui a mais alta ou a mais forte, então eu precisava
ser mais rápida, mais inteligente. Eu tinha que ter coisas a mais pra jogar no lugar das maiores, porque os bloqueios são realmente muito altos, né? Então misturou isso tudo. Aí tem a Fabizona, que é grandona, então você joga um lado mais parecido, digamos, pro lado russo, e você vai juntando as peças, e eu acho que tudo isso junto criou-se essa seleção mista que a gente tem de tudo. A gente tem tudo. A gente tem a Thaísa, né? Que eu falo que é o meu ciborgue, porque ela chega ali, dá até medo, né? Você vai atacar, você fala, Jesus. Já, Tem uma já tá postura, aqui, ela cumpre ali, né? Tem a Gabizinha, toda magrinha, né? Mineira, vai ali comendo as beiradas, craque, que é mais o gingado, passa, faz tudo, é mais né? Faz tudo pro time. Então eu acho muito o Brasil, assim, eu acho que essa, né, ideia lá atrás de ter essa mistura que o Bernardinho sempre conta, eu acho. Hoje nos tempos, né? Hoje já tem, mas não existia isso. A gente jogava só um tipo de jogo. E misturar isso tudo foi, assim, uma coisa muito inteligente, eu acho, para o voleibol que vinha amadurecendo, né? Vem amadurecendo. E hoje ele é muito mais rápido e mais curto. E nisso também ajuda também para ter, né, mais televisão, mais, né, investimento. A própria mudança do vôlei para transmissão, né? Só para que a gente tem que sempre situar, eu sempre penso assim, tem muita gente que conhece tudo, né, do passado, de tudo que aconteceu, mas tem muita gente que não. Eles estão falando assim, eles devem estar pensando em casa, as doidas, falando do Bernardinho. Bernardinho é técnico, sempre foi técnico do masculino, mentira, tá, gente? O Bernardinho foi técnico primeiro do feminino, né, da seleção brasileira, e depois, né, que ele foi pro masculino, enfim, né, Ele foi técnico, se eu não me engano, da feminina de 93 a 2000. Mas ele continuou treinador da equipe do Rio de Janeiro. Exato, para o pessoal não bagunçar a cabeça, em clube ele treina feminino. Ele mas é fominha na seleção, é o dele que ele gosta de tudo, né, gente? Então, como o Zé Roberto também, provavelmente né? voltar pra seleção. Então. É o que tudo indica também. ele. Zé também, foi campeão na masculina, depois na feminina. E o interessante do Bernardinho é porque o Bernardinho pegou só pela frente o William como levantador, né? Então o Bernardinho era reserva da seleção brasileira, né? Mas era reserva da seleção brasileira. Seleção brasileira. E as pessoas falam que ela é reserva, falam, ainda bem, né? Quem não queria ser? Do William, né? Ainda mais, né? Que foi um dos maiores levantadores que a gente viu. E assim, eu me lembro de jogos que ele ficava lá, era um olhar diferente, né? O olhar do Bernardinho já era apurado naquela época que ele ficava ali no banco, acho que ele tinha mais tempo para ficar olhando, né? O que estava acontecendo. Então ele tinha esse histórico, né? De obviamente ver. E a chegada do Zé também, o Zé é um carinho, né? Só que ele já foi meu chefe, eu encerrei a carreira com o Zé, né? Eu joguei também a Olimpíada de Atenas com ele e joguei até 2018 em Barueri com ele. Então, até ontem eu falei com ele, porque eu encontrei o maestro, sabe? Sim. No aeroporto. Eu vi a foto. E ele veio me falar da Val, né? Ele me contou uma historinha dele lá, e aí a gente ligou pro Zé, mandou uma mensagem pro Zé. Mas a gente esqueceu que ele tava na Turquia, né? Que ele vai ser treinador lá agora, ele respondeu, tava lá. Então tem sempre esse contato e tive a sorte também de trabalhar com esses dois mitos, né? Eu ia comentar até sobre isso também, né? Porque o Zé Roberto, claro, ele ainda tá à frente da seleção feminina. E você falando desse intercâmbio, deles trazerem muita informação para cá, também ajuda a nossa seleção a saber jogar contra esses outros times, né? Porque aí a gente vê um Zé Roberto um ano pré-olímpico, vai jogar na Turquia, e aí leva com ele a Macris, leva a Diana, a Júlia Bergman. Então, assim, é muita questão de estratégia, né? Que é algo que eu admiro demais no Zé Roberto. Eu acho que ele é muito gostoso de assistir. Você que trabalhou com ele vai saber falar mais do que eu. É uma ótima estratégia, né? Porque... Primeiro, outro dia me perguntaram sobre a seleção, né? Porque a seleção perdeu e etc. Eu falei, gente, ainda bem. É o ano para se perder. É o ano que eu sempre falo assim, gente, a melhor coisa de um time... lógico que se todo mundo ganha o tempo inteiro, todo mundo ama. Mas a melhor coisa para a construção de um time, como foi pro Ouro Olímpico em 2008, em 2007 a seleção tava péssima. Foi pro Grand Prix, a gente ficou em nono, né? Tinha problemas ali que foram resolvidos. Então eu falei... É a mesma coisa, a mesma história, tipo, melhor perder agora, sentir essa pressão de ter, né, que se refazer, treinar mais, se cuidar mais, fazer a mais, que para ano que vem chegar aí pra Olimpíada, entendeu? Então, e ainda ele vai para lá, vai pro lado da Macris, né, que tava sofrendo ali fisicamente, né, então eu acho que exatamente isso que você falou, eu acho que é exatamente o que ele pensou, com certeza, além dele amar a Turquia, né, porque eu joguei com ele em 2018, né, gente, porque eu parei, parece que é até recente, mas já, né, 4 anos atrás, 2019, assim. E ele sempre falou,
comentava que ele foi treinador do Fenerbahçe no ano que eu joguei no Galatasaray. Ou seja, eles eram opostos dos maiores rivais. Exato, não podia nem no jogo, tipo... Gente, lá é forte, vocês não têm noção, né? Por exemplo, o Alex de Souza, que é muito meu amigo, o Alex que, né, foi da seleção. Alex, o talento 10, Ele não podia ir no meu jogo, ele só ia no meu jogo quando era Fenerbahçe e Galatasaray, que era o Zé, que ele é amigo também, e o meu, porque às vezes eu convidava, vamos no meu jogo. Só que não era o mesmo time, daria problema ele estar lá assistindo o jogo do Galatasaray. E dava mesmo, porque ele era ídolo, né? Não, ele é Deus, né? Deus, eu falava, me resolvia lá com o Alex, né? Tava com problema no táxi, falava Alex de Souza, o cara nem paga, não precisa pagar. Ia ele lá no restaurante, falava, vou deixar fiado, Alex de Souza. Não precisava falar turco. Muito bom, muito bom. Aqui... Vamos lá, então, falar um pouco da sua trajetória em seleção, né? Bronze em Sydney 2000, Sim. né? Depois Copa do Mundo de Vôlei Japão 2003, prata. Isso, foi que a gente classificou para a Olimpíada de Atenas. Isso, Japão 99 bronze. Japão, sim. Ai, gente, é tantos anos, né? Foi. Sim. Tá escrito aqui. Depois o Winnipeg, ouro. Winnipeg ouro. O Winnipeg ouro. Depois Rio de Janeiro 2007 prata. A gente perdeu. Foi esse ano que eu falei que a gente perdeu pra Cuba ali, né? E a gente Cuba era Cuba, favorito. Né, Cuba vai no passado, volta no presente, um rolo. Grand Prix de vôlei ouro com o time italiano, né? O Raja Calabria. Não, a gente estava jogando na cidade do Reggio Calabria. Mas a qual gente foi era o campeã. time? Não, é que na etapa a gente ganhou, né? Ganhamos de Cuba, entendi, ganhamos da Itália. E era na cidade de Reggio Calabria, onde o Brasil foi campeão. E lá vocês foram ouro. Sim, fomos campeões. E foi bronze. Onde que é a cidade? É Manila? Manila? Filipinas. Manila, Macau. Foi também. Eu falei que ela ia saber falar esse negócio. Eu falei, gente, onde é que esse treco que essa menina ganhou? Bronze. E Macau fala português, olha que legal. Fala português. Muito legal, isso é uma cultura portuguesa. Das ilhas colonizadas. E quando você vê tudo isso aqui, e mais, né, tudo que você viveu na seleção brasileira, né, e a gente sabe que não foi uma coisa fácil, né, em todas as circunstâncias. Eu vou falar de um assunto e você fica à vontade para dizer, mas a Érica, ela teve eu vou dar vontade de rir, né, gente? Ela teve que passar por um exame para provar que ela era mulher. Não, gente, todo mundo, né? Não só eu. Não, todas as vamos explicar. Todas as mulheres passam por esse exame. Há muitos anos. Há muitos anos. E aí a Érica fica nesse exame e ela tinha que fazer a contraprova, foi? Deixa eu explicar. É que é um exame assim, antigamente, né? Muito antigamente, eram as coisas horríveis que faziam com as mulheres, né? Tem alguns vídeos que você tinha que tirar a roupa pra provar que, mesmo com a certidão. E esse teste de feminilidade, ele existia. Eu não sei hoje, porque eu não tô na base, pra saber se ele ainda existe. Eu espero que não. Porque eu espero que não também, pelo amor de Deus. Enfim, nesse teste... Aí não passei, como eu tinha mais testosterona. Porque eles medem, né? Aí era um negócio de testosterona. Aí você não passava, eles começaram a achar que era uma doença. Na verdade, se descobriu que era uma doença, né? Que chama DDS. E ali, eles descobriram isso, então não entrou naquela taxa hormonal. Então eu teria que voltar pro Brasil e ver. Chegando no Brasil, a gente descobriu que era uma doença, que eu tinha uma síndrome, né? Entendi. Que diminuía o... Não, que acelerava. Eu tinha duas... Era uma doença muito perigosa, que poderia me matar. Então, ao mesmo tempo, eu agradeço, sim. Antes chamava mal de Morris, mas aí um nome pesado, né? Hoje eles trocaram o nome. Hoje nós somos 2% da população de mulheres, porque isso só acontece com mulheres. Né? Porque na hora que o feto, né? Não, o feto. Na hora que o espermatozoide vai lá desenvolver, normalmente o feminino é Y, não sei o quê. É científico isso, eu não vou saber explicar tudo. Claro. E ali que ele tem um problema. Como tem pessoas, várias síndromes, várias doenças. Ele tem só que aí você descobre uma doença e uma coisa séria, né? Porque seríssimo. Era coisa assim. Então aí essa produção de testosterona poderia me matar no futuro, porque era uma glândula criada dentro de mim dessa doença, que chama DDS hoje, que ela produzia hormônios e ela poderia crescer um tumor. Esse tumor, logicamente, qualquer tumor, qualquer nódulo, injetado nele o tempo todo, algum hormônio, ele vira um câncer. Enfim, aí depois a gente descobriu isso em 97,
Foi um momento muito polêmico, né? Muitas fake news. Judiaram muito de uma menina de 16 anos. Né? Eu toquei nesse assunto exatamente por isso, né? Porque quem conhecia a Érica e tudo, e acompanhava tudo dela, e sei que foi um momento muito complicado pra você, né? Pra minha família, né? Pra sua família, pra tudo. Porque esse tipo de Doença não é legal, questionamento, né? No momento daquele, você falou, eu imagino, você pensa, uai, gente, mas... Olha, hoje aconteceu uma coisa incrível até, porque eu tava revisando umas coisas em casa, jornais, e tinha uma carta justamente do seu Elcio. Elcio Nunan. Exatamente. Grande falando Elcio sobre Nunan. isso, pedindo desculpa pra mim. Uma carta linda, tá até lá em casa, depois se quiser eu te mando. Ex-presidente da Federação Mineira de Vôlei. E falando, eu sei que você tá com o Bernardinho, que vai ser bem cuidada, estamos torcendo por você. Uma carta linda, eu vi lá hoje. De um cara maravilhoso. Até me emocionei, porque eu tava, nossa... Porque realmente, né, eu tive todo o processo de cura, né? Porque quando você é muito bombardeada, você é uma adolescente, você tá conhecendo, né, o mundo, você vai começar a namorar, você também, vai sair. Né? E jornais soltando mentiras, coisas horrorosas, inventadas. Imagine, nem tinha lá, né, o story pra eu lá me explicar. Então eu fui me resolver sozinha, né? Eu sabia quem eu era, eu tinha que me curar. Tirando os julgamentos, né, as coisas feias que falava, eu precisava me tratar porque eu queria viver. De qualquer forma, é uma doença muito nova, né, que é, enfim, nova ainda, né, somos 2%, ainda é nova, mas hoje se descobre mais cedo. E eu fui falar sobre ela no Fantástico em 2021. Eu falei sobre isso, porque eu nunca fui ficar falando, eu fiquei 23 anos meio, eu me curei sozinha, eu sabia, né, que a primeira coisa eu precisava viver, então eu tinha que me curar. Então a maldade, o xingamento, eu tinha que me isolar. Segundo, eu tava num clube que me blindou, né? Que na época era em Curitiba, eu tava lá no Rexona, em Curitiba, com o Bernardinho, meu primeiro time, eu tinha acabado de sair de casa. É verdade. Então ele não deixava a câmera chegar perto de mim, não deixava repórter, ele não me deixava explicar sobre o assunto. E aí as pessoas foram esquecendo, né? Só que eu continuei doente, né? Porque isso tá comigo, ela faz parte da Érica, da minha vida. E aí as pessoas esquecem, de repente você vai e começa a jogar na seleção, aí você é bonitinha, aí você vira musa. Eu vejo as revistas e falo, nossa, como o mundo é sempre essa bola, né? Assim. E aí todo mundo esquece, só que você continua, porque você tem que se tratar, aí depois você tem que se tratar emocionalmente, porque qualquer síndrome... qualquer doença, ela te traz lados que você precisa também se resolver. Cuidar. O DDS, ele não acontece nada demais com as mulheres. Todas as mulheres, tem muitas mulheres que se escondem ainda. Então, hoje eu sou uma porta-voz de muitas mulheres, porque hoje as redes sociais me trouxeram isso, então é muito bacana. E elas vêm até a mim, muitas mães, porque acabou de descobrir com a filha, desesperadas, porque a síndrome, a principal causa dela que você tem é o gôndulo, né, que você precisa tirar, porque senão, que eu falei, produz muito hormônio e pode causar um tumor maligno e te matar. E o segundo é a infertilização. A maioria não pode ser mãe própria, né, de gerar um filho, a grande maioria, eu acho que quase 95%. Então é uma outra dor, porque vem o feminino, vem a sua vontade pessoal, a cobrança social, então tem um monte de coisas que ela traz pra você, que você tem também que se tratar. Então eu sempre brinco, hoje eu brinco, né? Porque hoje, graças a Deus, eu sou uma adulta, com saúde, e hoje eu consigo orientar mães a não ter os mesmos desesperos, os mesmos sofrimentos da minha mãe. Porque se você cuidar, você não vai morrer, você tem uma vida normal, sua vida inteira. E se você quiser ser mãe, que é o meu caso, que hoje estou na fila da adoção, né? Então, serei mãe. E se você tem essa vontade, são tantas formas. Você tem tantas formas hoje de ser mãe, e, enfim, que era a única, eu acho que era a única dor mais difícil pra mim, que eu falava, sempre gostei de criança, sempre, depois até quando eu fiz 35 anos, eu conversando com Deus, eu falei, olha, você foi mãe, muito mãe, porque você foi mãe da sua mãe, você foi mãe das suas sobrinhas, porque eu fui, né, eu transformei, assim, eu falei que o esporte é a ferramenta mais linda de uma nação de transformação, principalmente uma nação carente como a nossa. Né? E a gente que vem assim de uma raiz, né, mais simples, com menos oportunidades, conseguir criar isso tudo. Então eu fui mãe das minhas sobrinhas, eu incentivei elas a estudar. Hoje uma está se formando esse ano na UFMG, engenharia química, né, você vê que o entorno, o esporte, ele muda todo o seu entorno cultural,
sabe? Essa raiz. Então eu também tenho orgulho disso tudo. Eu falei, então eu fui mãe dessas pessoas de alguma forma. E aí eu falei, eu acho que eu quero ser mãe. Porque antes também, depois de um tempo, eu falei, não sei se eu quero. Hoje eu falei, eu quero sim, essa vontade ela existe. Então eu fui dessa forma, fui atrás, né, de ver da adoção aí, estamos aí esperando esse anjinho que vem para transformar nossas vidas. E você entendeu o propósito, né? Exatamente. Porque hoje sim. Se você... Fugir dele muito, né? Fugir dele, mas o propósito era esse, que você, uma mulher de voz, né? Exato. Chegasse e conseguisse ajudar outras mães, outras mulheres que tinham... Eu acredito muito no propósito, né? Também. Independentemente de qual seja a religião, o que é, mas eu acho que a gente está aqui por algum motivo muito especial, né? Exato. Todo mundo tem esse motivo especial. Não pense que a gente está falando porque, né? A gente tem um microfone, ou a gente tem, né, um pouco mais de conhecimento, ou é um ídolo, como é o caso da Érica. Mas é o propósito da gente, a gente vai descobrir. Exato. Uma hora você olha e fala assim, gente, era isso! Não Hoje é? se fala tanto, né? Nós estamos no momento da saúde mental. Aí você fica, o que é saúde mental, né? Porque todos nós somos caóticos. Tem duas vozes, ninguém é super-homem aqui. Ninguém. Nós somos corajosos, com medo, né? Então, essa coisa que você falou, eu acho que o compartilhar hoje tem sido uma coisa linda, não só através, né, dessa causa da síndrome, mas da outro lado hoje, porque o vôlei, ele me deu, né, o skills, o diploma, e hoje eu compartilhar com os jovens, ou com qualquer pessoa que você consegue transformar de alguma forma aquele momento da vida da pessoa, é o mais legal. Então, eu tenho achado maravilhoso isso mesmo no esporte, porque hoje muitos projetos sociais eu tenho participado, tenho feito muita palestra e clínica, e eu falei, o propósito da vida é esse, o propósito não é ser. Você tem que devolver o que você ganhou. Né? Não, e não é ser, o problema sabe, é compartilhar. Eu acho que são coisas... mostrar aqui, se eu te falar, eu tenho tudo isso, mas eu tenho isso aqui, tá? Não é? Eu conquistei isso tudo, mas eu tenho isso. E você vê a criança também, ela se encontrando, né? Porque o esporte, ele é inclusivo, né? Sim. Porque quando eu entrei lá na escola Pedro Guerra, que eu estudei, eu sou de Belo Horizonte, né? E eu estudei... Na 5ª série eu fui para a escola Pedro Guerra, que fica ali na região de Venda Nova. Sei. Então, né, você vê as coisas reais. Eu vivi o real e eu vi como é possível você ter a transformação se você tem alguém que te estende a mão. Que no meu caso foram os meus professores, todos eles. A Regina do Mackenzie, porque meu primeiro ano no Mackenzie que eu fui jogar... Hoje, gente, o mundo tem internet, tem tudo. Antigamente não tem nada. Imagina uma caipirinha da roça que sai lá de Venda Nova, bota ela lá no Mackenzie... Treinando tudo com as patricinhas da Serra, que são minhas grandes amigas hoje. Mas aos 13 anos que você precisa se provar. Falei, graças a Deus que eu fui. Mas no meu primeiro momento eu tive medo. Então, em 93 mesmo, com delícia série, quando eu comecei a treinar, eu achei aquilo tudo novo. Eu falava, nossa, mas né, tudo novo. Sim. Mas graças a Deus, porque era aquele novo que eu queria pra minha vida hoje, entendeu? Então, mas naquele momento eu tive medo. Eu inventava, eu faltava de treino, eu falava, eu não quero ir porque eu tô com medo. Porque lá todo mundo tem carro, todo mundo faz assim. E aí eu fiquei com medo, eu guardava aquele medo interno do novo, né? Daquela época, sair caipirinha. Aí a Regina chamou meus pais, né? Que é a Regina Carvalho. Chegou na salinha, encheu minha cabeça de sonhos. Isso foi em 94. Ela falou, você vai pra Olimpíada de 2000, você é assim, você consegue, tananã. Encheu aquela menina de sonhos. Falou, olha, aquela vida é essa vida que você vai ter se você fizer assim. Então, teve alguém que compartilhou comigo, que era minha professora primeira, né? Eu acho que ela foi a que mais investiu em mim ali. E ela me fez acreditar. Então, quando eu falo isso para uma criança, eu sempre lembro desse momento dela. É muito automático e não é fake, não é... é porque realmente o amor, ele transforma. O amor, ele tem várias formas. A gente fala de amor sempre, homem, mulher, mãe, filho, mas existe o amor pelo próximo, pela seja vida, ele né? quem seja, na inclusão, né? Então, eu sou apaixonada pelo esporte, então eu acho que sou um livro, né? Eu falo que eu sou um livro vivo, que ele transforma as vidas mesmo. E acho muito legal ter essa oportunidade de falar sobre isso, porque sou mineira e muita gente não sabe e pouco sabe disso tudo que eu passei, porque hoje todo mundo vê a vida linda, né? Mas eu trabalhei, eu lutei, eu passei dificuldade, sabe? Mas eu sempre acreditei que eu tenho um ditado assim, ó, lembre-se, né? Eu sempre falava isso na minha cabeça assim, lembre-se, hoje
é o amanhã no qual você se preocupou ontem. Verdade. Então eu sempre tive isso na minha mente, porque a gente, né, se a gente tem oportunidades, se a gente dá oportunidades, todo mundo consegue se desenvolver melhor, eu acredito, entendeu? É muito legal ouvir você falando isso, assim, porque o esporte é isso que você disse, né? O esporte em si, ele já tem um poder muito grande de, não só de mudar a realidade, nem falando só de realidade financeira, Sim, nem nada, mas claro. da vida, de E criar cultural, laços, né? exatamente. Mas o vôlei em si, eu que vejo ali, ele tem uma questão também especial, que é um esporte em que os fãs, a gente se sente muito próximo dos atletas. Não tem tanta, né, aquela coisa de depois do jogo todo mundo vem e tira foto. E isso, né, claro que serve para ter muitos exemplos, né, as pessoas. Mas também é legal porque as ídolos de hoje também se posicionam muitas coisas, né? Você falou aí de ter passado por tantas coisas, uma época que não tinha internet, não tinha aquela coisa. E hoje a gente já tem, né, recentemente mesmo, a Carol Gataz deu uma entrevista falando sobre, pô, sofri com burnout, tô fazendo tratamento, tô na terapia. E aí a gente tem outras atletas falando de saúde mental. E isso é muito legal também, porque essas histórias todas chegam nas pessoas, né? Que a gente hoje tem várias ferramentas, mas também porque tem uma proximidade muito legal de pessoas que a gente se identifica e que a gente, né, admira. Outra coisa que você falou, na hora que você fala da transformação, ela não é só no alto rendimento, sabe por quê? Porque eu falo assim, olha, todas as minhas amigas lá do Mackenzie que eu jogava, eu tinha as meninas que eram da minha região também, que vieram do mesmo. Elas não foram pro profissional, mas todas hoje, todas tiveram oportunidade. Ó, uma é médica, uma é advogada, todas, porque conseguiram bolsa nos Estados Unidos, conseguiram bolsa na faculdade. Então, se constrói, a gente fala, né, porque a gente é a imagem do alto rendimento, mas a gente não fala só no financeiro. Eu acho que o esporte, ele transforma o todo mesmo, como eu falei, até o entorno, porque no projeto social mesmo, lá em Lagoa Santa, agora que eu fui de jiu-jitsu lá, você vê o menininho tá lá, mas a mãe dele tá lá, aí daqui a pouco chegou o pai, então você começa a ver a família se unindo para viver aquele propósito ali do filho, ele tem oportunidade. Então eu falo, a gente sempre que fala nisso, a gente tem que pontuar isso novamente, também, por isso que eu tô repetindo aqui, de dizer que a gente luta, né, eu faço parte dos Atletas pelo Brasil hoje, não sei se você conhece, mas é uma instituição sem fins lucrativos aí, que é do RAI, começou muito lá atrás, que a gente luta, né, pelas leis no esporte, enfim. Então a gente participa de muitos projetos. Então eu falo, o esporte, que eu acho que a gente precisa desse investimento e sempre pensar os empresários, é que ele muda toda a sociedade. Com certeza. Agora, me diz uma coisa. A gente viu aí, nesses últimos dias, o Renan, né, que é um dos maiores ídolos, né, pelo menos daquela seleção toda que a gente viu, né, e aí a gente vai de Montanaro, de Mauri, enfim, todos, né, tanto da geração de prata quanto a geração de ouro. E a gente viu ele ser quase massacrado em termos de seleção brasileira, né, com as críticas e a forma como vinha, né. Eu tive chance de conversar com ele rapidamente, porque eu fiquei preocupado, porque ele falou assim, é um negócio de doença. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com ele, né? E, na verdade, era uma situação mesmo de pressão que ele sofreu e que, obviamente, né? Teve uma história de Covid também. Teve. Ele ainda tem Mas alguns resquícios de mesmo. Covid, mas efetivamente era a questão mesmo da cabeça e enfim. Até que ponto a gente, Érica, tem esse respeito ainda por todo mundo que passou, que foi, né? Gente, o Renan teve o casamento dele transmitido no Jornal Nacional. O Renan era o sonho, né? De toda mulher era casar com ele. Não tô brincando, era sério. É verdade. Né? Minha mãe fala isso também. Né? O casamento dele passou no Jornal Nacional, tô brincando, não. Sim. Então, assim, memória curta, né? Que eu acho que logicamente que se a pessoa, né, hoje ele é o treinador da seleção brasileira masculina, vitoriosa, teve aí, né, eu sempre falo, é difícil substituir o Bernardinho, né? Totalmente. Já foi lá no nosso, demais. porque eu peguei, né, eu Sim, tive o essa feminino. transição do Bernardinho ali nos anos 2000, que foi pro masculino, e veio o Marco Aurélio, né, a gente teve ali uma difícil aceitação, até trocou, depois veio o José Roberto. Mas eu acho muito difícil, né? Eu acho que essa memória curta das pessoas, logicamente, em países como Estados Unidos, Inglaterra, você vai ver que eles valorizam muito os ex-atletas ou combatente deles. Hoje já tem até uma lei, né, nos Estados Unidos que tem
um emprego, as empresas abriram um emprego que é específico para um ex-atleta de alto rendimento. Porque a empresa quer ensinar, porque é uma mente poderosa, é uma mente forte, mas ela é uma mente treinável. Sim. Então, se você treinar ela assim, ela vai, porque ela já tem essa mente. Então, hoje eles têm essa causa. Hoje no Brasil, digamos assim, a gente para, tirando uma exceção ou outra, as pessoas não gostam muito de falar isso, acho que a Val até comentou isso aí em algum... Eu vi falando. Quando você para de jogar, principalmente nos esportes igual o nosso, amador, onde você não ganha milhões, fica rico, você tem que continuar trabalhando, reconstruir sua vida, enfim, N coisas. Você é esquecido, né? Porque nenhum time normalmente te liga e fala, olha, você tá precisando aí ser secretária, limpar o banheiro, fazer uma faxina aqui no ginásio. Né? Nem isso. Eu sei que é polêmico dizer isso, mas é verdade. Lógico que tem uma ou outra que talvez tenha um nome maior, mas vamos falar do todo, né? Não vamos falar da seleção. Nós temos muitas atletas em níveis diferentes que disputam a Superliga, que fazem o show acontecer. E até da seleção, como a própria Val contou aí várias vezes. Então você é esquecido mesmo. E é um momento difícil. Porque, primeiro, eu falo que encerrar a carreira, eu que encerrei recentemente pra mim, né, gente, que velho, mas 5 anos, em 2019, é perder um grande amor. Mas é aquela pessoa que você fala assim, eu amo esse cara ou essa mulher, mas ele me faz mal agora, então eu preciso deixá-lo. E não é fácil, né? Não. Então quando você encerra, é um período difícil, onde você quase sempre se encontra sozinho, com as suas batalhas dentro, né? Então já vem todo esse processo onde você vai se reconstruir novamente como pessoa. Para mim foi maravilhoso, porque eu sempre falo, gente, o fundo do poço é onde todo mundo mais vai, mas ninguém faz um selfie de lá. E é lá que você se conecta, é lá que você melhora. E eu acredito nisso. Não é que você tenha que ficar lá, não, mas você tem que ir lá, porque lá você vai estar de frente com você, não tem filtro, não tem mentira, sabe? Você tá lá, né, na lama, e aí você fala, vou voltar com tudo, porque é lá também que você se constrói, que você volta mais forte, né? Então, eu acho que a vida é esse ciclo. Aí voltando pro Renan, porque é pra chegar nisso tudo, eu imagino, né, um cara que foi por muito tempo esquecido, né, porque depois ele voltou a ser treinador, sim. Aí ficou um tempo ali, trabalhando ali, né, na seleção de outras formas, de repente substitui o melhor de todos os tempos, que é amigo dele, que é o Bernardinho. É um cara competente, né, porque a gente sabe, senão o Bernardinho não colocaria, né, assim, não estaria no lugar do Bernardinho, aliás. Enfim, mas que talvez esteja no momento que eu acho que as pessoas depois elas te esquecem, mas se elas tiverem um momento que elas podem lembrar de você, principalmente pra te criticar, aí elas vêm com tudo. É tipo, eu falo que o mundo, a gente tem olhado assim, tá vibrando, né? Infelizmente, né, gente? Tem amor, tem tudo, mas tá vibrando coisa ruim. Guerra, Israel, guerra na Ucrânia, eu acho que a gente é uma vibração. Então, as pessoas muitas vezes o Renan tá sendo cobrado e vieram, martelaram ele, fizeram... Foi terrível. Até eu tava me sentindo mal de ler as notícias e falava, nossa, né? Tipo, quanta coisa. Como vocês vierem fazendo com o Neymar também, que eu acho que é muito cruel o que fazem com ele. E eu acho que isso é falta de saúde mental, né? Então eu acho que ele teve, se foi por isso mesmo, a melhor opção, cuidar da saúde dele. Porque se tá te fazendo mal, se é um amor, mas você tá se sentindo mal, ou com a pressão, ou com qualquer coisa que te tire, eu acho que você tem que fazer como uma ginasta. Esqueci o nome dela, gente. Simone Biles fez lá. Ela, não vou fazer isso. A minha saúde é mais importante. A vida, que é que eu falei sobre a minha, né? Eu não sou doente, eu sou portador, então é você ver a vida. E a vida, ela tem várias formas de ver. E nem sempre ela vai ser linda, e nem sempre ela é fácil. Na maioria das vezes, tá, gente? Que hoje a internet conta muita coisa bonita, gente. Vamos ver ali fora do palco, todo mundo tem os seus problemas. A diferença é como você trata eles. Quanto tempo você se deixa ser levado pra ele, entendeu? Porque eu também falo, eu combino comigo, você tem, data, hora, pra sofrer, mas sofre. Seja 1 hora, chora, se perder, seja 2 dias, 1 semana, mas não me dou o tempo pra ficar sofrendo, porque eu acho que o tempo da gente é caro demais pra gente dar ele pra pessoas que vão pra internet, né, xingar a gente, ou falar coisas feias, xingar a hora que eu tô em Minas, né, igual dar uma arredada, todo mundo me entende. Eu acredito, né, falando tudo isso do Renan, é isso, eu acho que a gente é um pouco a memória curta, mas se a gente tem a oportunidade de ver o ídolo, a gente devia dar o mesmo valor pra ele, né, bom, quanto a gente dá
de crítica, de coisa ruim, então... É difícil, né? Assim, é uma situação complicada, eu imagino, né? Lógico que eu não... Mas como você disse, vem depois do Bernardinho, né? É você ter uma bandinha ali e te chamar pra tocar depois dos Beatles. É Tipo difícil, isso. né? É uma pressão muito grande. Exato. E é difícil pra gente separar às vezes também. Eu penso nisso, por exemplo, que aconteceu recentemente teve na muitos torcida resultados, do Renan. São Paulo, que tinha o Rogério Ceni como um ídolo, mas como treinador não... E aí as pessoas ficavam assim, poxa, mas o cara é ídolo, mas e fica aquela situação de difícil, como que eu vou lidar, e porque a gente tá num momento do vôlei, que eu acredito, né, Eric de Mara, aqui, o vôlei mundial tá evoluindo a passos largos, né? E o Brasil sempre foi, nesses últimos 10, 20 anos, aí era indiscutível, né? Que o Brasil, a gente não ia para um jogo contra, vou pensar aqui no feminino, Nós Brasil camisa, e a Alemanha, né? pensando que vai perder. E A gente peça, tem camisa. Né? E aí, essa pressão, é lógico que as críticas devem existir, se o trabalho está sendo bem feito ou não, algumas coisas, né? Mas isso que você falou, a gente cruzar uma linha ali de uma ofensa, esquecer, desumanizar as pessoas, é uma cobrança. É o seu time. Não só o Renan, CBV, tudo, falar né? coisa da família. Passou uma semana muitas vezes que, ameaçar pelo amor de a Nossa família Senhora. da pessoa. Isso acontece com as Aí jogadoras você tira a saúde também. mental, imagina. Isso acontece muito, a gente vê, inúmeras vezes vê aqui, Minas, Praia, Estado do Cruzeiro, mais o Minas, que eu tenho um pouco mais contato, assim, de ver. A jogadora vai mal num jogo, tem que deletar o Instagram na semana seguinte, porque as pessoas... Né, agora as meninas no Mundial, a Duda e a Ana Patrícia no vôlei de praia. Sim. Mas eu acho assim, olha, eu acho que as redes sociais deveriam ficar um pouco fora desse momento, principalmente de finais. Porque é aquilo que eu falei de vibração, a pessoa tá ali, posta uma coisa, vem muita gente, você fica lendo, mesmo que você fala, isso não me atinge. Vai te atingir em algum momento. Eu acredito muito nisso eu falo, também. Porque você fica lá, nem responde, ignora. Tipo, é difícil, claro, né? Que tem hora que as pessoas pegam pesado. Mas eu acho que nessa hora a internet atrapalha essa geração, porque se você for um jogo mal, você vai pra internet, a sua cara tá em todos os lugares, né? Antigamente a gente tinha que ligar a TV. O torcedor vai direto, e o ou ir na banca comprar o jornal. O torcedor tem um canal direto pra ir fazer a crítica com você, né? E vai lá, você jogou mal, pô, pipoqueira, não sei o quê. Exato. E isso acontece demais, assim, eu nem consigo imaginar. Eu dou esse exemplo pra alguns amigos. Eu tive um amigo que chegou a jogar basquete no NBB profissional, largou e falou, não tenho cabeça pra ser atleta profissional. Porque isso também entra, né? Você precisa, que eu sempre falo, né? Que a gente tá falando de super-herói. Muita gente vê a gente como super-herói. Tipo assim, exemplo, hoje que eu me aposentei do esporte de alto rendimento, mas eu pratico muito esporte, porque senão dói minhas dores, porque as lesões vão ser eternamente minhas. Plaquinha na mão, joelho, todas as cirurgias, né? Ao longo da carreira. Ao longo da carreira que todo atleta de alto rendimento tem, né? E existe. Mas eu preciso do esporte porque a minha saúde mental é essa, entendeu? Tipo, eu vou lá jogar o beach tênis, eu vou, sabe? Mas ao mesmo tempo você vira técnica, sem querer. Sem querer. Quando você vê, você tá com a coleguinha assim, ó, fica pra lá, pega pra mexer. E às vezes a pessoa não é uma pessoa do esporte. Aí você fala uma linguagem, a pessoa fica te olhando, igual dar uma arredada, sabe? As pessoas ficam me olhando assim, lá em São Paulo. Eles não entendem. Não, em Curitiba, a primeira vez que eu fiquei com uma mulher, que eu cheguei no ginásio, dá uma arredada, que ela tava muito... Ficou me olhando assim... Aí eu falei, dá uma arredada. Ainda bem que a gente aí eu falei, sai pra lá. E ainda dá uma arredada, né? Ainda vai mais tudo, mineiro né? ainda. Então, maravilhoso. Ai, gente, mas eu acho que hoje a gente precisa muito se preocupar com a nossa saúde mental. Mas eu acho que o atleta, as pessoas veem a gente como esse super-herói, igual eu tava falando. E assim, tudo que a gente vai fazer, hoje eu parei. Tipo, eu vou jogar beach tênis, que não tem nada a ver com vôlei, né? Uhum. Aí eu jogo lá, porque eu treino, aí eu me dedico, minha cabeça já é de alto rendimento. A pessoa fala, mas ela faz porque joga vôlei. Aí eu vou lá estudar, aí faço um curso, aí tudo que eu falo, ele fala, não, mas eu vou lá fazer direito, né? O cara tá pra mim, nossa, mas ela passou na faculdade porque ela foi atleta. Então tudo, que é legal, claro, é isso. Então eu sempre falo, então do outro lado também, então... Pensa no atleta dessa outra forma também, do mesmo jeito que eles veem a gente tudo fácil. Então pensa sempre que é um ex-atleta, claro que ele tem uma mente forte, mas é um ser humano. Mas eu falo, pensa pro geral, porque também o ex-atleta, no meu caso hoje, a minha mente ela é atleta. Eu saí da minha casa hoje pra vir pra cá, eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, tá igual o treinador, né? Eu falei, olha, eu vou atrasar, porque eu saí antes. Eu saí 1h30 antes, porque
porque eu tava na minha casa em Lagoa Santa, e aí mandei pra ela a foto do ex. Falei, olha, desculpa, minha cabeça de atleta não me deixa não avisar. Talvez eu chegue 2 minutos atrasado. Você era bem atleta, né? Eu tô assim. Mas... Não, e os 2 minutos nem era atraso, porque não ia dar atraso. E isso me persegue. Isso, às vezes tem até... Às vezes eu tô melhorando, claro. Agora no meu 4º ano, aí você vai melhorando. Mas tava me dando desespero. Porque assim, as pessoas, elas não estão acostumadas a chegar no horário. Então todo compromisso, toda reunião... E quanto maior for a pessoa, mais, né, empresários grandes, ou... Ah, não chega mais chega atrasado. E eu falo, tipo, marca 9, eu chego 5 para as 9, já fica ali no carro lá, fazendo... E aí a pessoa chega, tipo, 9h30, e é, tipo, normal. Aí meu amigo falou assim pra mim, me deu um amigo falou assim, olha, lembre, você não é mais atleta e as pessoas atrasam. Só que eu não consigo, gente. Me faz muito mal atrasar. Então eu falo, a gente é ex-atleta, mas a nossa mente... é de atleta, então por isso que eu falo, dê mais oportunidade também para os atletas, porque às vezes a vida não é tão simples assim para você entrar no mercado de trabalho aos 40 anos, então, mas você tem uma mente treinável, então eu acho, né, falar sobre isso é muito legal, dessa coisa de o atleta, ele é super-herói porque ele tem uma mente forte, mas ele tá com medo, ele tá inseguro, ele tem suas frustrações, os seus problemas, mas é uma mente treinável, então também todas essas pessoas que acham que o atleta é isso, que eu falo sempre para os empresários, começa a dar oportunidade na sua empresa para todos eles que trabalham, entendeu? Porque realmente é uma mente treinável, mas é uma mente humana, então tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente às vezes sofre com isso. Nada é fácil pra gente não, é difícil. Eu tenho uma curiosidade, desculpa, Di, mas só porque você estava falando de que ainda joga e tal, mas ainda tem aquela mente de eu não quero perder, tem aquela competitividade quando vai jogar um beach tênis. Olha, o Escadinha, do nosso Escadinha do vôlei, Serginho, 2 semanas atrás, ele falou, vem aqui treinar com o meu time master. Falei, me senti master, eu vou, né? Mas eu brinquei com ele, falei, Serginho, eu não jogo há 4 anos e você tá me convidando, você vai passar vergonha. Ele falou, não, vem. Cheguei lá, cara, tipo, lógico, 4 anos enferrujado, vôlei é um esporte difícil, a técnica. E aí fui, primeiro salto, menina, nas costas doeu até o fio do cabelo. Falei, Serginho, seu filho da mãe, como que eu vou fazer agora? Você me traz, tá todo mundo na expectativa de eu dar o treino. Aí, baixou uma luz aqui, menina, depois eu te mostro o vídeo. Fui pro treino, falei, quero ganhar. Ou no outro dia... Pergunta o Urso. O Urso era o fisioterapeuta da nossa seleção campeã olímpica em 2012. E aí fui pra ele e falei, olha, você vai ter que soltar agora, porque tá doendo coxa, tá doendo o pé. Justamente por esse espírito, porque na hora que me coloca ali no vôlei, eu posso não ter mais a saúde física, que eu não treino mais 6 horas por dia, né? Todos os dias. Mas aí foi e você vai. Então essa também é outro lado que eu tô falando, que eu tô aprendendo a me controlar, porque o beach tênis me ajuda, porque o beach tênis ele não me causa tanto impacto e dores. Mas ao mesmo tempo tem dia que eu tô lá, as pessoas, sabe, as meninas vão lá treinar normal, de repente eu tô dando cambalhota, puxando a menina, falando, vai! Na bola, e elas estão lá só pra brincar, mentalidade de medalhista olímpica sempre, né? Sim, elas estão pagando, eu falei, Erika, lembra, elas estão pagando pra brincar. Olha, atenção. Agora são todas minhas amigas, elas vão dar risada, mas às vezes eu vejo, eu tô dando na areia, tá igual, sabe, as meninas, tipo, quem é essa? Mas isso tudo é bom que é um treinamento, né? Porque mãe elas adoram, corre atrás de menino o tempo inteiro, tá? Ser mãe não é fácil, meu amor. Não, mas elas adoram, elas ficam me chamando, eu falo brincando, vem treinar, porque acaba que você vai incentivar o treino. Vai ser uma mãe maravilhosa e a nossa torcida vai ser sempre por essa. A gente está caminhando para o final do programa. Eu queria que você falasse, Erika, olhando toda essa carreira e tudo isso, e eu sei que você olha e olha muito, né, nas boas coisas, em tudo. O que mais te marcou? Olha, você fala que marcou... Enquadra, do lado conquista, o lado bom. O que te marcou? Olha, eu sempre falo, né, eu sempre fiz o vôlei com muita paixão, né, eu sempre amei jogar vôlei. Mas eu acho que teve alguns momentos que me marcaram, que é até difícil falar só de um. Lógico que... Claro que é. Estar numa Olimpíada em 2000 e lembrar daquela treinadora que me pegou lá no Mackenzie, eu aos 14 anos, né? Nem se sabia se eu ia jogar vôlei ainda. Eu era 14 e lá eu tava com 19 ali pra 20 na Olimpíada, né? Então, assim, sempre que eu trago, vem aquela memória, porque ali, naquele momento, não só da medalha, porque... Aquela Olimpíada, assim, no meu primeiro treino, por exemplo, foi a primeira vez
que eu fui no... Posso falar, dá tempo, né? Tá, por resumir. favor, fique à vontade. A gente cheguei no Olimpíada, não sabia que era uma Olimpíada, né? Tinha jogado um PAN, mas era uma menina titular, era importante pra, né? Era uma jogadora, eu era, né, um fenômeno ali daquela época ali. E aí era uma jogadora importante, eu não tava aquela mais nova que vai ali pra, né, ajudar. Eu tinha que jogar. Fortes, né? Só que eu sempre tive essa personalidade, essa, né, essa placa forte que eu coloquei. E mesmo menina, eu nunca fui os meus problemas eu resolvia sozinho, os meus medos, né? E aí, chega no treino lá, menina, eu não acertava a quadra. Isso não sai da minha memória. De onde você tirou Eu isso? esqueci. Eu não acertava, sabe, o campo? Porque Sei. atrás, eu nunca tinha jogado uma Olimpíada aqui, ficava 100 milhões de fotógrafos. E a gente não tinha costume daquilo. A minha mente ficava, né, ali, aqui. E essas memórias, e por isso que eu falo que é tão importante essa Olimpíada por um todo, não só pela medalha, que é o mais, né, que foi, sem dúvida. né, o momento ali mágico. E aí eu vou pro ônibus, que eu não acertava a quadra mesmo, eu só atacava, parecia que eu queria acertar a cara dos repórteres, mas não era, porque eu tava apavorada, parecia que eu era de Hollywood. Naquela época o vôlei tava se construindo e pra mim era muito novo, era a minha primeira Olimpíada e já ali uma menina, né? E aí cheguei no ônibus, sentei. Aí falava com a minha mente, falava, eu preciso falar com alguém. Aí sentei do lado do Tabachi, que hoje é o assistente técnico da seleção masculina, que era o nosso assistente. E virei pra ele percebeu, porque todos ali eram maduros, já vinham de várias Olimpíadas. Perceberam aquela jovem nervosa, mas não querendo mostrar. Aí ele olha pra mim e fala assim, olha, senta do meu lado. Fala assim, não se preocupe. Não é que ele falou isso, eu já descarreguei tudo. Falei, nossa, pelo amor de Deus. Daí você mostra a menina que você é, toda essa construção pra chegar aqui. E aí, naquele momento, ele fala, olha, é assim mesmo, não se preocupa, nosso primeiro jogo é contra o Quênia. Eu lembro das palavras. O Quênia, coitado Porque do parece que você Quênia, leva isso pra vida, você pensa ali naquele momento, mas quando você enquadra esse medo do novo, né, de que muita gente na vida, no comum, se esconde, né, por medo de errar, digamos assim, e errar é humano, e errar é o que vai te fazer melhorar, né, que eu sempre falo, a gente erra muito antes de acertar. E aí ele chegou e falou aquilo pra mim, ele falou, o primeiro jogo é contra o Quênia, vai ser um jogo tranquilo, não sei o que, foi nada tranquilo, tá? No jogo. Óbvio que não foi, né? Óbvio que não foi. Exato, mas ele falou a construção, então aí eu fui, tive coragem, joguei ali, e aí fui só crescendo, então, no final da Olimpíada eu tava uma gigante, parecendo que era da quadra. Então aquele momento pra minha vida foi importante, e é importante porque eu acho que a vida, ela é feita do agora, entendeu? Lógico que a gente cria histórias, né? Então ela me ensinou muito isso. Tipo, agora eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Aí depois eu vou ver lá se eu vou conseguir me resolver, se eu vou controlar esse medo. Se eu não consigo controlar, eu vou procurar outro caminho. Mas muitas das vezes, todo mundo consegue, porque a gente cria um monstro gigantesco. Que não existe. Que eu falo que é sempre a nossa criança, né? Que a gente carrega culpa, coisas demais, muito tempo, com a vida que é curta, né? Então eu acho que o momento de Sydney, ele me traz toda essa transformação dessa mineirinha que chegou ali, né, quietinha, e construiu. Peguei o meu lugar e ali eu fui, assim, né? Lógico que depois a vida, né, teve outros momentos, graças a Deus, né? Porque a vida ela é legal, com esses momentos, né, ruins, bons, todas as emoções. E até 2019 eu fui atleta de alto rendimento, né? Tem muita gente que pensa que eu parei antes, porque aí eu acabei não indo para Pequim, né? Foi uma opção do Zé também. Eu tava ali num grande momento, tinha sido uma das maiores atacantes da Itália. Não fui ali, então foi um momento também difícil, porque acabou que era uma Olimpíada, pra eu estar ali e ser minha. Mas também depois você entende, depois você cria outros caminhos. E a vida, eu acho que ela é feita disso. Isso eu aprendi lá, nessa Olimpíada, nesses um mês que eu vivi ali em Sydney. Tudo isso eu levei pra minha vida, pra todos os momentos ruins e bons. E aí vem a medalha, que me abre as portas, né, pro mundo. Então aí vem a medalha, aí logo em 2001, que eu tinha saído de Minas, né, aos 17, o Rubens veio patrocinar, né, MRV, o Minas. E aí me trouxe como uma das maiores contratações, mas eu tinha 21 anos, né, era uma menina, as mas pessoas era, me cobravam né? desse jeito, mas eu era uma menina. E aí tudo isso foi essa construção. Então esse momento da medalha, ela me trouxe essa consagração que te traz pelo seu trabalho, né, pela sua dedicação. Então
Eu acho que Sydney é toda É a essa marca. transformação, esse momento. É não só medalha, mas tudo isso que eu aprendi durante aquele tempo ali. Olha só, adorei te receber aqui. Queria te dizer que muito mais do que a grande jogadora, né, e tudo que você fez no vôlei, eu acho que hoje você é um exemplo para tanta gente, né, para a gente saber buscar as coisas e os amores verdadeiros, né, as histórias verdadeiras. Quando a gente fala de amor, a gente não está falando de qualquer tipo de amor, Exato. né, e principalmente o próprio. Exato. Né? Porque o acho mais que é difícil, isso né? que é o mais difícil. Adorei saber que você tá próximo de ser mãe. Vai ser uma mãe danada, gente. Já tô Eu falo prevendo. a fila de adoção é um pouco, né, que você não tem muito tempo não, tem ali. que ter uma... Mas a gente tá aí também nessa ansiedade aí. Mas, obrigado. Vai dar tudo certo. Amém. E dizer que nessa nova trajetória sua, né, e eu acompanho lá o tempo inteiro nas redes sociais e tudo mais, Adoro. tudo que você fala, tudo que cala muita gente, né, chega a muita gente, e acho que você ter noção dessa responsabilidade que você tem nesse sentido também é importante, entendeu? Porque a gente tem que entregar para quem entregou tanto pra gente, Exato. né? E a Então é um internet é um exemplo meio, também. né? É o meio que a gente tem, né, de se aproximar Eu sempre deles. falo assim, a internet, né, ela, se você Tem usar ela seus bem problemas, feita, dá pra ser usada bem sim, feita. sim. Mas tem muita, eu falo assim, eu tento ser no meu Instagram o que eu sou. Não vou mostrar lá só, eu falo que hoje tem muito bons vendedores com o poder da internet ficando milionário. Que são Mas bons tudo mentira. vendedores. Mas estão vendendo, né? Então, Então o que eu falo pra pessoa é justamente isso, tenta ver o normal, porque assim, lógico, a pessoa te inspira, mas sabe, você quer Mas fazer tem sua dancinha, ruga, eu vou tá, lá e faço a gente? minha dancinha. É. Eu falo, eu sou, essa é a minha saúde mental. Quero Verdade. falar sério, vou falar sério. Quero comer Claro. pizza, quero comer salada. Eu acho que a vida é esse equilíbrio, nada tem que ser demais. E o amor é isso que você falou, vamos parar, as pessoas estão preocupadas com o amor do outro, quem que o outro tá amando. Sabe, eu acho que o amor é amor, Deus, amor é amor, não importa quem você ama, importa que é amor. É o que eu acredito, né? e importa que é a vida, né? Exato. E a vida é linda, e tá aqui um exemplo desse mulherão enorme, não é na estatura que ela falou aqui hoje lá de coisa, não só na estatura, mas também na condição de mulher, né, de esposa, de filha, de tia, de irmã, de tudo que ela... E isso, se Deus quiser, logo de mãe, né, Binha? Obrigada, Isso aí. Binha. Não, que isso. Eu agradeço demais vocês duas. Pra mim foi um aprendizado essa hora que a gente passou aqui, né? É muito legal ter tido esse bate-papo com você, Érica. Te agradeço demais. Ouvir essas histórias e tá aqui pertinho, assim, que às vezes a gente vê a pessoa Ela é na de verdade. televisão, eu via, e aquela coisa aí, entra no YouTube, vê melhores momentos da Érica. Érica no Osasco, não sei o que, aquela coisa. E você tá aqui, bater esse papo com a gente, realmente te agradeço demais. E muito sábia também, né? Não só uma excelente atleta, muito sábia, e te agradeço. Madura. Desejo Não, e a muita oportunidade sorte, é né? minha Em de todas estar com as... vocês, porque eu sempre falo com minha sobrinha, filhada, eu gosto de estar com os jovens, porque os jovens, vocês ensinam muito pra gente, a gente ensina muito pra vocês, e esse é legal da troca. E tem que ter jovem e tem que ter experiência, é isso que eu acho que faz o tempero mais legal de qualquer equipe, de qualquer empresa do mundo. É legal. Do Mackenzie pro mundo, né? Que orgulho a gente ter uma orgulho, fábrica né, de Tem, formação que de orgulho, atletas que aqui. orgulho. Gabi, Eu também tenho você, orgulho. Carol, Exato. tanta gente que começou aqui bem pertinho da gente, né? Então, E vem mais, se Muito Deus obrigada. quiser. Se Deus quiser. Com se Deus certeza, quiser, que com venham certeza. gerações e gerações, mas com Exato. esse pensamento, né? Nesse outro mundo e nessa outra história. Eu vou dedicar o programa de hoje a Val. Eu acho que a gente ainda vai fazer um programa de homenagem para ela, né? Mas eu queria desejar para todo mundo, né? Para os fãs, para todo mundo que sentiu tanto tudo isso, muito do que a gente falou aqui hoje é também o que ela, né, pensava ou Exato. tentou fazer ou mostrou para as pessoas. E dizer para vocês o seguinte: julgamento a gente faz quando a gente conhece. Quando a gente não conhece, não tem como julgar. Exatamente. Então, o programa de hoje é para ela, tá? E a gente volta semana que vem, com certeza. Obrigada, meu amor. Obrigado a você, meu amor. Foi um prazer estar aqui com vocês duas em Terras Mineiras. Ai, tô tão feliz. Ai, que lindo. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau. até.